709-4361. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 4 de março de 2025. Eu sou o Eduardo Sperbi e estamos falando aqui diretamente da Rádio Estéreo Vale Digital, na rua Barão do Rio Branco, número 810, no centro de Panambi. Está entrando no ar o programa A Hora Empresarial, uma parceria da Rádio Estéreo Vale com a ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. E vai ao ar toda terça-feira, às 7h30 da manhã, e também conta com transmissão pelo YouTube e pelas plataformas digitais. A escolha das empresas associadas é por ordem alfabética. E o objetivo do programa é entrevistar empresários de nossa cidade e região com a finalidade de levar até você histórias e dicas empreendedoras. E em nosso 7º programa, contamos com a presença do senhor professor Gilson Trenipol, proprietário da Agronegócios Trenipol, fundada juridicamente no dia 6 de novembro de 2017 e teve o início das suas atividades, de fato, no dia 15 de março de 2018. Senhor Gilson, o senhor pode se apresentar para os nossos ouvintes e nossos telespectadores que estão nos prestigiando na manhã desta terça-feira? Muito bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação estar participando desse programa e trazendo informações sobre a nossa família, sobre a nossa empresa, sobre as atividades que estamos desenvolvendo. Então, eu sou filho de Panambi, né? Sou filho de um agricultor de Panambi, né? Criado na lavoura, né? Na atividade rural, na linha Ociaru, né? Meu irmão ainda trabalha lá, né, cultiva a terra lá ainda, na mesma localidade, né, na mesma unidade produtiva em que meu pai e minha mãe criaram lá seus 7 filhos, né, e praticamente toda a família historicamente foi ligada à agricultura, né. Depois disso, bom, tem toda uma trajetória aí que a gente pode depois apresentar ela um pouco, né? Passamos por outras atividades, etc. E mais recentemente, então, nós criamos a Agropol, né? Uma empresa de comercialização agropecuária, uma empresa que tem uma estrutura de armazenagem, tem uma estrutura de distribuição de insumos agropecuários e faz toda essa interação com os produtores hoje, né? Criando soluções, digamos assim, genericamente para as dificuldades ou as necessidades que se apresentam para os produtores rurais. E da onde surgiu a ideia de empreender? Houve algum momento específico que despertou o desejo? Ou o senhor já vinha acompanhando o seu pai? Como é que foi? Quando é que deu aquele start, aquele momento? Então, deixa eu complementar então essa história familiar, né? A minha esposa, a professora Vera Lúcia Trenipol, né? Mas ela é nascida Scholten, né? Então, filha do seu Arnoldo e da dona Nilza Scholten, lá da Jacicema, também agricultores, né? E para mim principalmente eram os donos do campo do Jacicema, né? Foi lá que a gente se cruzou, né? E a partir daí, bueno, trabalhamos juntos, nos formamos, fizemos faculdade, mestrado, doutorado e se fomos, né? Passamos mais de 30 anos trabalhando na Unijuí. E esse trabalho na Unijuí ele estava muito ligado à questão da evolução da agricultura brasileira, a análise de mercado, comportamento, né? Da conjuntura econômica principalmente, né? Tanto eu quanto ela nos envolvíamos bastante nessas questões, né? Seja para desafios de aula, seja na própria produção científica, né? Nós temos produção nessa área e tal. Qual é a sua formação? Eu sou técnico agrícola em primeiro lugar, depois tenho formação como bacharel em administração
Fiz mestrado em economia e fiz o doutorado em desenvolvimento regional. Né? Perfeito. E a Vera vem, né, fez um técnico de administração já como ensino médio, depois foi para a área das licenciaturas, né? Fez a licenciatura plena em História, seu mestrado em Educação nas Ciências, fez o doutorado também em Educação nas Ciências na Unijuí, né? Então ela foi a primeira mestre formada pela Unijuí. E aí passou a assumir o trabalho com as disciplinas básicas dos cursos, as disciplinas da formação humanística. E aí a formação e desenvolvimento brasileiro era a área principal de atuação dela, e depois eu também passei a fazer parte desse grupo, e esse grupo tinha como desafio um pouco mostrar a realidade brasileira, e a realidade brasileira em processo de evolução, e o grande processo de evolução que nós tivemos é a modernização da agricultura, e a transformação, digamos assim, de uma agricultura de tração animal, de quase que de como é que o pessoal dizia, né, de queimada e plantio na roça nova para uma agricultura sustentável, uma agricultura com outras dimensões, né? E a gente tinha que compreender isso, como isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também como estava acontecendo e como aconteceu já no Brasil inteiro, e enfim, no mundo inteiro, mas enfim, essa contextualização era desafio nosso fazer. E aí que a gente foi compreendendo, né, quais eram, digamos assim, as limitações, as dificuldades, as lacunas, né, e onde a gente poderia eventualmente entrar e contribuir nesse processo, né, e contribuir de forma rentável, de forma sustentável também enquanto uma empresa. Eu fico imaginando, nos dias atuais, com toda a tecnologia, acesso à informação que nós temos, a gente encontra dificuldade de vender a imagem e o nome de Panambi. Fico imaginando na época em que vocês estavam tentando demonstrar o que era feito aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Então, se hoje já há dificuldade, imagina na época. E o senhor falando, isso traduz que a única forma de levar o conhecimento, que já era um conhecimento avançado aqui na nossa região, né, em termos de agronegócio, a única maneira de tu levar ele chancelado era por trabalhos científicos, né? Como é que eu ia fazer para levar para uma universidade no Rio, uma universidade em Brasília, ficar sabendo o que era feito aqui? Através da universidade. Me corrija se eu estiver errado, mas eu não vejo outra maneira. Depois era rádio e TV, né? Veja o seguinte, eu tive a oportunidade, o desafio e a necessidade de fazer o meu mestrado no Nordeste. Eu fiz o meu mestrado em economia em Campina Grande, na Paraíba. E aí o desafio era, qual era o teu objeto de estudo da tua dissertação depois, e obviamente, né, eu trabalhei em cima do processo de desenvolvimento da agropecuária gaúcha. E aí a curiosidade científica dos professores foi fundamental, né? Porque eles também tinham uma dificuldade maior de entender esse processo, porque no Nordeste não se apresentava tão explícito, eu diria assim, ou tão dinâmico como aqui, né? O Nordeste, mesmo o pessoal que vive no Sul sabe que, né, tem tem problemas climáticos, mas principalmente a estrutura fundiária era muito arcaica, né? Então, os grandes produtores e um monte de boia fria para prestar serviço. Então, uma situação extremamente desigual, exatamente o inverso do que nós temos aqui. Que ano o senhor pode falar o ano? Em 89 e 90 eu fiz o meu mestrado lá. Foi bem numa época também econômica, vamos dizer assim. De transição bastante Constituição acentuada. Federal, tudo isso. Governo Collor dando golpe nos agricultores também, né? Então, mas assim, principalmente para eles e para os colegas do mestrado, foi importante eles compreendessem como que a agricultura familiar foi se constituindo e se desenvolvendo aqui, entre aspas, vamos dizer, em
empresarialmente, tá? Porque hoje o produtor ele precisa pensar do ponto de vista do seu planejamento econômico, financeiro, etc., e não somente numa situação de agricultura de subsistência. Tá? Para subsistir enquanto produtor rural, ele precisa pensar como é que ele interage com o banco, como é que ele interage, enfim, com as empresas do agronegócio, né? Porque ele não é mais autossuficiente, longe disso, né? Então, e não tem porquê tentar ser autossuficiente. Ele precisa estabelecer elos de cooperação com, enfim, prestadores de serviço, consultores, etc, etc. E como que a agricultura familiar evoluiu bastante nesse sentido, especialmente no Rio Grande do Sul. Se a gente pega o quadro do Nordeste, já boa parte da produção lá já se constituiu numa perspectiva empresarial. Né? Enquanto aqui há esse movimento de transformação. Continuamos tendo muito de agricultura familiar, é verdade, né? Mas já numa perspectiva bem mais consistente do que se tinha anteriormente. E até abrir as portas do seu estabelecimento em 2018, se passaram então 30 anos, 28 anos. Por aí. 29 anos mais precisamente, do seu mestrado e tudo. E quais foram as dificuldades, assim, então, dando um F5, dando uma atualização. 2018, quais foram as dificuldades que o senhor, os desafios que o senhor enfrentou no início desta nova trajetória, vamos chamar? Então, deixa eu acrescentar mais uma informação histórica e familiar aqui. Nós temos, a Vera e eu, nós temos 3 filhos homens, mas todos casados e com seus filhos também, todos eles com formação muito próxima na área. Então, meu filho mais velho, o Diogo, ele está hoje com 40 anos e está trabalhando já há quase 20 no Banco do Brasil. Hoje ele é gerente de agronegócios do Banco do Brasil em Chapecó. Então, a informação, digamos assim, deste mundo também vinha para dentro da família a partir dele. Os outros 2, o Felipe e o Tiago, são engenheiros eletricistas. O Tiago, na época, trabalhava em Porto Alegre, na CE, e o Felipe estava ali, formado e tal, aí fez o curso de pós-graduação aqui, em pós-graduação em produção de grãos, né, até já para aproximar com esse negócio, que a gente começou dentro da família, e conversando sobre isso, e vamos, acho que vai dar, vamos constituir esse negócio. E aí, claro, começam mas aonde vai ser isso? Como é que a gente vai fazer? E o investimento, e o capital, e essa coisa toda, né? E aí foi interessante que a gente teve apoio das empresas daqui. Na época, nós procuramos a Kepler Weber, né? Os consultores de vendas deles, né? E a gente mapeou vários locais possíveis, e aí fomos construindo o projeto, e foi fundamental, né? Eles, com o conhecimento e a experiência que eles já tinham, né, com outros tantos clientes, né, foi um salto de qualidade isso, né, a gente constituir a empresa, fazer o investimento, né, alavancar os recursos, fazer o investimento e começar a operar. Então, a experiência que a Kepler tinha já com outros clientes nos foi fornecida também, nos foi facilitada por eles, e a gente já entrou aí, então, com uma dinâmica bem interessante, né? Então, para além do conhecimento teórico, dos estudos científicos, etc., tinha aí também essa dica empresarial, digamos assim, que veio dos fornecedores. Não só da Kepler Weber, eu cito a Kepler, mas outros fornecedores também. A Saur forneceu o tombador e outros equipamentos para nós, outras empresas, e aí esse é um diferencial de Panambi. Você tem um conjunto de empresas aqui que não só tem capacidade produtiva, mas como tem conhecimento disso. E conhecimento de como essas coisas funcionam e podem funcionar. E aqui tem um espírito de cooperação também, que vem desde a colônia. Isso. Um ajudar o outro. Não é o ajudar por ajudar, mas quando analisam uma proposta como a sua, bem estruturada, né? Por que não apostar em quem é aqui da casa, né? Não, e veja que, para além, digamos assim, do espírito cooperativo, tem o interesse que é comum. Com certeza, com então, certeza. Se a Kepler Weber nos vendeu uma estrutura de armazenagem,
já foi a oportunidade para a Saúl nos vender um conjunto de equipamentos, para as outras já venderem equipamentos de pré-limpeza, equipamentos outros, né? Então, assim, também interessa para as demais empresas que esse negócio comece, floresça. Se eu tenho um recurso aqui, é bem melhor do que eu ter que buscar fora. Exatamente, exatamente. Não, e quando há a iniciativa, há o empreendimento, depois ele vai demandar das outras empresas aquilo que ele terá a necessidade de fazer. Mas então é isso, nós tivemos, eu diria assim, dificuldades, nem tanto, mas os desafios iniciais, né? De definir um local adequado, né? Os aprendizados que acontecem no decorrer do... Nós começamos assim bastante acanhados, né? Tanto é que o nosso primeiro folder, esse aqui é o primeiro que a gente fez, né? Legal. Nós estamos lá, soluções em armazenagem. A gente colocou essa dimensão, né? Soluções em armazenagem, e hoje a gente já está superado isso. Quer dizer, hoje a gente tem soluções para o produtor rural de forma muito mais ampla. Então, não só fazemos armazenagem, continuamos fazendo armazenagem, mas fornecemos para ele todo um planejamento estratégico da sua comercialização, todo um respaldo em relação aos insumos que ele precisa, e mais recentemente estamos trabalhando bastante com como é que eu diria assim, um apoio mais para a organização estratégica da unidade produtiva. E aí o estratégico eu falo muito mais no mundo econômico e financeiro. Perfeito, importante. É muito comum e muito forte na cultura entre os produtores daqui ainda, né? A gente está batendo nessa tecla, deixar assim, não, eu tenho a minha conta no banco, ela vence lá 30 de maio. Aí no dia 28 ele vai lá querer vender a soja dele e para receber o dinheiro pagar a conta. Isso. E o que a gente está dizendo assim, não, gente, vamos discutir isso antes, né? Vamos pensar junto. Muito provável que de hoje até aquela data lá, o mercado apresente oportunidades melhores do que a da última semana. Porque o mercado sabe que na última semana um conjunto de produtores vão correr para vender, seja para Agropol, seja para Cotripal, seja para onde for, e vão pressionar o mercado de venda. O que acontece? O preço recua, ele vai fazer o pior negócio. Perfeito. E aí nós estamos insistindo um pouco nessa tese assim, ó. É como se você for no médico e esconder as tuas dores do médico. Não, nós não somos médicos, mas nós podemos ajudar. E nós estamos no mesmo lado do produtor. Por quê? Porque nós vamos encontrar alternativas de comercialização que sejam adequadas, vantajosas para ele, e que a gente também tenha vantagem disso. Claro. Se a gente quebrar ele, a gente quebra junto. Não é interessante. Não, claro que não. Então, a nossa filosofia é isso. O negócio lá só é bom se ambas as partes tiverem, né, ganho nesse negócio. Então, construir isso junto com os produtores está evoluindo, né, já, mas ainda tem passos para frente para a gente ganhar. Na economia a gente fala muito a saúde financeira da empresa, né? Isso. Tá, e me conta uma coisa, assim, qual foi o momento que o senhor percebeu que o seu negócio estava no caminho certo? Houve alguma decisão estratégica durante o andar, ou ela já foi traçada, como o senhor comentou, bem planejada? Ou seja, qual foi o momento que o senhor disse assim, ó, deu certo, a gente está indo no caminho certo? Veja, nós estamos completando 7 anos de operação, né? Então não tem muito assim que dizer, de longa data, naquela época, né? A gente constituiu a empresa, começou a operar, e aí foi fazendo, digamos assim, aprimoramentos. Alguns deram certo, outras iniciativas que não deram certo foram sendo descartadas, né? E aí foi consolidando isso. Então, a ideia geral, ela permanece desde o início, ela estava
só que assim, os recortes mais específicos disso, como por exemplo, no início a gente não pensava em trabalhar com a venda de insumos. A gente até pensava em fazer parceria com outras empresas, né, que são fornecedoras de insumo e que não recebem a produção. E aí a gente fazia essa parceria. Aí a gente viu que isso era muito complexo de fazer e tal, e acabou que a gente entrou também no fornecimento de insumo por conta de que a gente consegue oferecer um diferencial. Tá? Então o produtor vai plantar o seu trigo lá em junho, ele pode ir lá agora já e fazer o planejamento e tal, e fazer o desenho disso, encaminhar o seu financiamento no banco e tal, e já fixar o preço do produto dele que vai entregar em novembro. Nós temos como articular isso. Perfeito. E aí, assim, como nós não somos uma empresa muito grande, nós somos uma empresa, digamos assim, voltada a uma clientela mais próxima e menor, nós temos essa capacidade de fazer, digamos assim, o desenho do negócio individualizado. Para cada produtor, aquilo que ele precisa, aquilo que se enquadra nas suas necessidades e nas suas expectativas. Se você pega uma empresa maior, que ganha no volume, ganha na escala, dificilmente ela consegue fazer esse recorte mais individualizado. Bom, esse tem que ser o nosso diferencial. É ali que a gente consegue contribuir e gerar resultado para o produtor. Perfeito. Antes de nos encaminharmos para o primeiro bloco, eu vou numa última pergunta deste primeiro bloco, então. Dentro do que o senhor vinha falando, né? São quase 7 anos, então é bem nova a empresa. Mas como foi para construir a equipe? Sua equipe, considerando a própria família, né? E os próprios funcionários que o senhor teve que contratar e além disso, o que o senhor valoriza, depois de dizer para nós como foi formatar, e o que o senhor valoriza hoje no colaborador que está com você ou aquele que um dia vai vir trabalhar no seu empreendimento, na sua empresa? Muito bem, então como é que nós fomos constituindo a equipe? Começamos, a Vera, eu e o Felipe, né? O Felipe que estava, né, não tinha uma outra atividade ainda constituída, os outros 2 filhos estavam empregados e tinham sido aprovados em concurso, etc. Então o horizonte deles continuou sendo a profissão que haviam escolhido e a atividade que estavam fazendo, mas nós 3 constituímos tivemos que acompanhar a construção e tal, e depois fomos verificando pessoas que já tinham experiência nisso. Então hoje nós temos o seu Barbosa, trabalha conosco lá, é um senhor com 70 anos, ele trabalhou na Cotripal, lá em Belisário antigamente, trabalhou noutras empresas de armazenagem, etc. Então o armazém para ele tipo assim, é a casa dele, ele conhece muito bem. E também contratamos outros funcionários que conheciam a região. Então, o Leandro Schramm foi funcionário nosso lá, porque se criou ali pertinho, conhecia a maior parte dos produtores lá, isso também facilitava o diálogo. Como nós acabamos, né, instalando a empresa lá na entrada de Belisário, né, é a linha Jacicema, eu sempre brinco que a linha Jacicema é uma das poucas linhas que pertence a 2 municípios, né? Pois tem a Jacicema de Panambi, tem a Jacicema de Pejuçara. Eu comentava antes de entrarmos no ar. Por curiosidade, nós acabamos, a empresa está instalada no lado de Pejuçara, né? Mas a ligação, seja com Pejuçara, seja com Panambi, seja com Cruz Alta, é direto, né? Mas então, voltando à constituição da equipe, era preciso conhecer mais de perto os produtores da região, porque essa é outra coisa. Como é que você delimita a sua clientela? Neste ramo,
Não é que nem a lojinha de sorvete lá, que o cara passou na frente e está quente, vou tomar um sorvete. Não, os produtores são esses aí. Né? Esse ano passado, outro ano, então eu tenho que acompanhar a vida desses caras e sofrer junto. Né? Por que sofrer junto? Nós no Rio Grande do Sul tivemos quantas safras quebradas agora nos últimos anos? Tivemos o efeito da enchente, felizmente aqui não tivemos assim um impacto maior. Direto, mas indireto. Né? Indireto sim, mas o impacto mais direto na lavoura um pouco menor, né? Isso. Mas as quebras de safra por seca anterior, né? Então era preciso conhecer os clientes e os potenciais clientes. Então a gente entrou por aí, né? Um perfil fomos contratando gente com formação e conhecimento na área, né? O Leandro fez o tecnólogo aí no IFE, né? Daí já contratamos mais, abrimos vaga para estagiário, né? do IFE, né? Tem o Thomas Wagner, que praticamente do início da empresa está lá, está conosco, né? Hoje está formado, está fazendo agronomia agora como segundo curso para ir se qualificando e respondendo também a desafio dos produtores, né? Os demais funcionários, a gente foi compondo isso basicamente aí, o que você dizia assim, o critério, não é que eu poderia usar um termo mais consistente, aquele trabalhador que consegue compreender a natureza do negócio. Né? Por quê? Porque eu não preciso de alguém que esteja assim, trabalhando o tempo todo. Mas e aí? Não, eu preciso de alguém que não deixe de fazer o que é essencial. E o que é essencial? Ele ligou o elevador para transportar um produto de um lugar para outro, ele tá fazendo secagem do milho, ele tem que estar, a temperatura, o controle disso tem que ser fundamental. A pessoa que está no escritório, tem que fazer a pesagem, tem que medir a impureza, a umidade, a amostra tem que ser, digamos assim, retirada com todo o cuidado e com competência. Por que isso? Veja o seguinte, se você tirar uma amostra errada e tirar e medir lá menos umidade do que realmente tem, menos impureza do que realmente tem, prejuízo para a empresa, porque ela vai ter que limpar e secar e não descontou do produtor. Se ele fizer o inverso, o produtor leva lá e eu dou uma sacaneada nele e carco fundo, como o pessoal diz, perdi o cliente. O cara diz, não, peraí um pouquinho, não está certo esse negócio. A balança de vocês não está pesando de certo. Então, a balança eu tenho que aferir ela a todo momento. Então, não basta aferir os instrumentos, eu preciso que o funcionário faça isso, né, na pinta. Aí vai emitir a nota para o caminhão, vai carregar, e vai para o porto, e vai para o moinho, ela tem que sair dentro do padrão, eu tenho que entregar o produto que foi vendido. Sim. Tá? Então, tem todo, digamos assim, o sistema de negociação. Hoje quem faz é o Felipe e o Thiago, o outro filho veio, né, trabalhar conosco, né? Então já está agora indo para o 3º ano também trabalhando, né? Então os dois estão, o dia a dia são eles que tocam lá, né? Então toda a negociação ela é feita, só que depois ela tem que ser cumprida dentro daquilo que foi negociado. Preço, qualidade, prazo de entrega, todas essas coisas tem que acontecer. Então assim, o funcionário tem que compreender isso. Sim. Então vai ter momentos de folga, momentos em que o serviço não vai estar apertado. Mas vai ter momentos, e agora nós estamos nisso, eles fizeram hora extra no sábado, eles fizeram hora extra ontem, vão fazer hoje de novo, e assim vai. Uhum. Então eles compreendem isso também, e a gente também, obviamente, remunera isso, né? Então, compreender essa dinâmica e se sentir incluído nela, essa na minha opinião, é o diferencial que a gente pode fazer. Porque o cliente chega lá, ele interage primeiro com os funcionários. Se os funcionários tratam mal o meu cliente... Sim. E o cliente, a gente costuma dizer, ele é o dono, é o cliente. Sim. Sem ele, não há razão de levantar de manhã e trabalhar. Exatamente. Né? Perfeito. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Estamos aqui hoje entrevistando
Sr. Gilson Trenepol, da Agronegócios Trenepol, fundada em 15 de março de 2018. Voltamos em seguida. Obrigado. Essa é boa de ouvir! Essa é boa de ouvir! Essa rádio é feita para todas as idades. Estéreo Vale. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a ACI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Atenção, ouvintes! O fevereiro de ofertas chegou na Auto Panambi e você não pode perder as melhores condições para sair de carro novo. T-Cross Comfort Line com bônus de até 10 mil e pronta entrega. Novo Nivus com bônus de até 11 mil na troca do seu usado, mais taxa zero em 24 vezes. Taos com bônus incrível de 26 mil, mais taxa zero em 24 vezes. Vem pra Auto Panambi e garanta seu Volkswagen 0 km com as melhores ofertas do mercado. Mas corra, porque é por tempo limitado. Auto Panambi, sua nova Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Psicóloga e hipnóloga Jéssica Kirsch, CRP 0728772. Atendimento a adolescentes e adultos. Trabalha com traumas, bloqueios e emoções mais profundas através da hipnose clínica com regressão de idade, da idade atual até o útero materno. Também trabalha com emagrecimento, com a bariátrica emocional e o balão intragástrico hipnótico. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 99179 1956. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis, orientação profissional e vocacional. Porte e manuseio de arma de fogo, credenciado pela Polícia Federal. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 98412 8141. O Escritório Master é uma empresa especializada em serviços contábeis, atuando no mercado há mais de 30 anos, atendendo com eficiência empresas de pequeno, médio e grande porte, com o mesmo padrão de qualidade e excelência. Seja no setor industrial, comercial, de serviços agrícolas, associações, academias, profissionais liberais em áreas de saúde, estética, beleza ou recreação, na cidade de Panambi e região. O Escritório Master conta com profissionais de alto nível técnico e com larga experiência no ramo, prestando serviços de abertura de empresas, elaboração de escrita fiscal e contábil, folha de pagamento, declaração de imposto de renda pessoal, emissão de certificados digitais e diversos outros serviços para seus clientes. Agende um horário e converse com um dos profissionais contábeis que irão lhe auxiliar na abertura ou gestão do seu negócio empresarial pelos telefones 3375-3555 ou 999-76-5209, que também é o WhatsApp. O Escritório Master fica na Rua Barão do Rio Branco, número 1008, sala 203, segundo piso, no centro de Panambi. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis, orientação profissional e vocacional. Porte e manuseio de arma de fogo, credenciado pela Polícia Federal. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 98412 8141. Voltamos então ao vivo
para o segundo bloco da Hora Empresarial na sua 7ª edição, hoje, dia 4 de março de 2025. Então, seu Dilson, vamos voltar nesse segundo bloco falando sobre dicas e boas práticas. Então, a ideia do programa, como eu comentei para o senhor e na abertura, é levar experiências das pessoas que já empreenderam, estão empreendendo, né? Porque nada como o dia a dia, a prática, para a gente ter os erros e acertos e assim e ampliando a experiência, né, empresarial. Então, que conselho o senhor daria para quem está começando a empreender hoje? Independente do ramo, o senhor também, para quem não sabe, o seu Dilson, ele comentou, foi professor, mas o que eu queria comentar, ele é associado nosso da ACI Panambi, e também recentemente nós promovemos um curso de fluxo de caixa na ACI, e ele foi o professor que ministrou este curso. O senhor estava falando ali do produtor, que é o seu cliente, porém essa questão financeira ela está em todas as atividades, né? Eu dei aula recentemente no Colégio Evangélico, no técnico em contabilidade, e eu comentava para os alunos. Um disse assim, eu vou fazer odontologia. Eu disse, mas é ótimo que tu faça o técnico em contabilidade. Que bom que todo mundo, de qualquer ramo, tivesse uma experiência de um técnico em contabilidade. Claro, salvado as proporções assim da pessoa gostar ou não, né? Mas ter aquela noção básica. Então, voltando, que dicas o senhor daria para aquela pessoa que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir depois no momento que achar mais propício, porque o nosso programa ele fica gravado também. Que dica o senhor daria para essa pessoa que está começando a empreender ou está pensando em empreender? É difícil a gente dar dicas assim tão gerais, tão abrangentes, né? Para cada setor, para cada ramo, cada situação se apresenta de uma forma, mas existem algumas coisas que sim, são recorrentes praticamente em qualquer lugar. Então, assim, se você quer empreender, você precisa entender qual é a sua contribuição econômica. Qual é, né, em outros termos, qual é o valor agregado, qual é o valor que a sua empresa é capaz de agregar àquele negócio. Porque o cliente só vai se tornar seu cliente se você oferecer alguma vantagem em relação às demais opções que existem. Essa vantagem pode ser de prazo, pode ser de qualidade, pode ser de preço, pode ser de custo. Veja, nossa situação lá, boa parte dos clientes entregam para nós porque eles produzem bem perto dali. Então, o custo de transporte deles é muito baixo. Muito mais baixo do que se tiver que levar para outra empresa. Isso já é um ganho. Se, para além disso, conseguir oferecer alguma outra vantagem, veja, oferecer vantagem que não seja o meu próprio sangue. Eu não posso descapitalizar a minha empresa para oferecer a vantagem para o cliente. Fazer um estudo de mercado. Isso. O produto que eu vou vender, ele primeiro vai ter aceitação, ele é necessário, há demanda, e onde está essa pessoa que vai demandar o meu produto, né? Isso. E a minha participação, a participação na minha empresa, o que ela melhora a situação para o cliente. Por que ele vai escolher comprar da minha empresa ou vender para a minha empresa e não para as demais? Não precisa ser todo mundo, eu não preciso ter algo que assim, todos vão querer comprar da minha empresa, não. Se eu tiver um grupo, né, de clientes suficientemente grande para sustentar a minha empresa, beleza. Então, acho que essa é a primeira dimensão. O que eu vou fazer? O que eu estou oferecendo ao público em geral que possa despertar desse público geral clientela? Segunda coisa, eu consigo cumprir aquilo que eu ofereço mercadologicamente, no marketing, eu ofereço, sei lá, uma condição especial, isso eu consigo dar conta disso? Então, veja bem, eu vou usar de novo o exemplo da nossa empresa. Nós trabalhamos com um volume financeiro elevadíssimo. Para uma pequena empresa, isso é muito dinheiro. Então, assim, daqui a pouco não precisa ser um grande produtor. Um produtor vai lá e de manhã ele faz uma venda de soja que implica no pagamento de R$500 mil.
E eu tenho que pagar isso ou de tarde. A expectativa dele é que eu pague de tarde, mas, bueno, a negociação, nosso compromisso é, 72 horas, e a gente faz um esforço para ficar dentro das 24 horas. Mas veja, se lá pelas tantas o produtor entregou toda a safra para nós lá, e na hora de vender, eu digo para ele, você pode vender, mas eu não tenho dinheiro para te pagar agora, você vai ter que esperar mais um mês e tal. Bueno, quebrou todo o encanto que havia, quebrou. Então, nós temos assim, o fluxo de caixa nosso é absolutamente fundamental que ele esteja alinhado com as expectativas dos produtores, né? com os bancos, né? Então, seguidamente, nós temos que apelar para o banco nos antecipar um valor, né? Para que a gente possa cumprir os compromissos com os produtores, e no momento que entrar o dinheiro da venda, tudo isso se configura. Mesmo na entrega de insumos, eu vou convencer ele a entregar, a aplicar determinado produto lá. Tá, mas é porque vai dar resultado na lavoura dele ou porque a minha margem é boa nesse produto? Tem que ser vantagem para ele, porque senão eu vendo uma vez e nunca mais. Então não adianta que a margem seja boa e isso não acontece. Então, assim, a credibilidade, né, todos vocês sabem, se constrói. Se constrói ao longo do tempo e demora. Mas para perder ela é 2 derrapadas. Né? A primeira derrapada já é suficiente, a segunda para não levantar mais. Então, assim, a credibilidade é fundamental. Né? Então, quem tiver por fazer o empreendimento, pense nisso. Pense como não prometa mais do que aquilo que com segurança você consegue oferecer. O senhor falou, a gente fala muito em fluxo de caixa, mas acontece que a gente vê muito ainda nos dias atuais do próprio estabelecimento, lojista, um pequeno estabelecimento de roupas, vamos chamar assim, de não ter aquela separação o senhor movimenta um valor alto, mas tem aquele pequeno empreendimento que ele não movimenta um valor tão alto, e a importância dele não confundir as contas. O que está no caixa da empresa é da empresa, e o que está na sua conta da pessoa física é seu. Né? Então a gente vê esse erro que é, no meu entendimento, meu particular, que é um erro gravíssimo para quem está iniciando a empreender, né? Tu não separar a pessoa jurídica da pessoa física. Eu diria assim, não recomendável de forma nenhuma. Mas, se você estiver cometendo esse erro, pelo menos seja competente de administrar ele de forma conjunta. Porque você pode também projetar teu fluxo de caixa conjunto, pessoa física e jurídica, para não ficar devendo em ponta nenhuma, para não te fazer falta nenhuma das pontas. Perfeito. Porque por vezes, e você estava dando exemplo de pequenos negócios, de negócios que não movimentam volumes financeiros muito grandes, por vezes é necessário que o proprietário, o sócio majoritário, faça aportes na empresa periodicamente e possa fazer retiradas também periodicamente, no início, né? Para outras negociações. Então eu diria assim, mas que ele consiga... se você mantém isso combinado, não é misturado. E pelo menos descrito, para saber também se o seu negócio está sendo rentável. Ou se você está financiando algo que não tem... Não está tendo, como se diz, lucro, né? O retorno financeiro, né? Então isso é fundamental. E aí eu quero insistir nessa coisa do fluxo financeiro, que é absolutamente fundamental. Às vezes o sujeito tem um patrimônio razoável, um patrimônio consistente, mas a sua liquidez não acompanha. E aí, todo mundo começa a desconfiar. Não, mas acho que aquele cara está quebrado, acho que aquela empresa está quebrada porque ela não está pagando suas contas e quando precisa negocia prazos muito longos, etc. E aí, essa desconfiança é a pior de todas, né? Porque se eu achar que o outro está quebrado, não vou querer fazer negócio com ele. E aproveitando então, já que o senhor tocou nesse assunto de fluxo financeiro, etc., lembrar os nossos ouvintes que estão nos assistindo que a ACI Panambi tem um birô de crédito, que é o SCPC Boa Vista, que é o maior birô de crédito mais completo da América Latina. Nele você vai poder entender se a empresa pode ser uma empresa que o senhor vai ver
um prédio enorme, filiais, mas a capacidade dela de pagamento está comprometida. E você vai conseguir isso através do Birô de Crédito. Então, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. E não é só propaganda. Se você está pensando em empreender, é importante vender bem. O que é vender bem? Vender e receber. E também, se você vai depender de fornecedor de insumos, saber se esse fornecedor terá capacidade de lhe entregar aquilo que você está comprando para poder produzir o seu produto e honrar a venda que você fez para a entrega. E agora, seu Dilson, professor Dilson, fontes de inspiração. Há algum livro, curso, alguma pessoa que tenha sido uma inspiração para você? Você segue alguma rotina de filosofia de vida que contribui para o desempenho também do seu dia a dia? Eu diria que sim. Como a gente tem uma formação mais longa, eu diria que os clássicos da economia são a minha fonte de inspiração. Ou seja, se você não tiver como agregar valor, se você não administrar adequadamente, não planejar o lado econômico da sua atividade, não tem jeito. Então, isso é muito forte na família toda, né? E está forte dentro da empresa, né? Porque assim, o que a gente tem percebido também, a gente junta vários produtores que inclusive produzem bem e tem uma colheita boa, etc., mas de repente assim, descuidos, vamos dizer assim, no mundo financeiro, pagam um montão de juro por ano. Deixam de ter um ganho melhor porque tem custos, vamos dizer assim, inúteis, porque a desorganização financeira, ela é uma das que gera mais custos, desses custos inúteis, do tipo assim, era para ter pago a conta no dia 30, eu deixei para o dia 3 do mês seguinte, já porque tem multa, juro e escambau. Exato. É um custo inútil porque você não usufruiu nada de ficar 3 dias mais com o dinheiro. E dentro do que eu falei anteriormente, e não é só por propaganda, mas porque os birôs, eles estão indo muito para o cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? É o seu comportamento diante do mercado. Então o senhor falou, atrasa por desorganização, está pesando no seu score. Só por ter atrasado. Mas eu tinha dinheiro, tudo bem, mas o sistema entende que tu não paga as contas em dia. Né? Perfeito. E no cenário atual, quais são os desafios que o senhor enfrenta atualmente, falando de mercado? E como o senhor se adapta daí a essas mudanças e incertezas, né? Que eu costumo dizer, o mercado brasileiro econômico, a gente acorda de manhã, é um eletrocardiograma afetado, né? É bem complexo e nós estamos inseridos num mercado complicado, né? Porque ele não é um mercado brasileiro, é um mercado internacional. Nós trabalhamos com soja, nós trabalhamos com milho, nós trabalhamos com trigo, trabalhamos uma época com cevada, né? É uma das coisas uma das atividades que a gente começou fazendo, né? Uma parceria com a Ambev, produzir cevada e tal, mas não rodou, porque a qualidade da produção que os agricultores conseguiam fazer não atendia às exigências. E aí, o produtor plantava com a expectativa de vender para a indústria cervejeira, depois tinha que vender para a indústria de ração. E aí, obviamente, que não remunerava, e tanto é que essa é uma coisa que a gente abandonou ao longo do caminho. Né? O mercado, né, mostrou não ser viável essa atividade. Mas, como você dizia, é uma situação muito complexa, porque, hoje nós temos o Trump negociando lá com o Putin, não sei o quê, o fim da guerra, e Israel e escambau, e tudo isso está interferindo nos mercados mundiais. E, esse barco nós estamos, de alguma forma, conectado com ele. Né? Não dá para dizer que nós estamos dentro, porque pode ser que a gente esteja na frente e ele vai passar por cima, né? Se a gente não se cuidar, mas tem que acompanhar isso. Isso é fundamental. E aí, trazendo para dentro, né? Semana passada teve problemas aí terminou o dinheiro do Plano Safra, o orçamento não estava aprovado, não sei o quê, saiu medida provisória. Tudo isso também
impacta as nossas atividades. Impacta a atividade do produtor e, por consequência, as nossas. Então, tem que estar conectado, assim, no noticiário de tudo isso, e não só no noticiário, mas também, às vezes, na informação que ela vem indireta, né? Bom, se eu quero vender, e aí? Quem é que está comprando mesmo? Porque uma coisa é o preço subiu, o preço baixou, cotação em Chicago, não sei o quê. Outra coisa é assim, quem é que está comprando trigo? Quem é que tem aveia para vender? Nós temos aveia lá para vender. Foi produzida lá durante o ano passado e por que ela está lá ainda? Porque, os compradores têm uma outra lógica. Eles têm a lógica de que, quando entrar a safra de soja, ninguém vai querer ficar com aveia dentro do silo. Vai ter que despachar e isso pressiona preços, pressiona. Então, tudo isso a gente foi aprendendo também ao longo do caminho. E é fundamental acompanhar o mercado. Por vezes você é enganado por diz que me diz que, e acaba tomando decisões não tão acertadas, né, ou equivocadas por vezes. As especulações. As especulações fazem parte do jogo, né? Então tem que estar informado sobre isso. Nós buscamos o tempo todo, a gente interage com compradores, com fornecedores, etc. Com concorrentes também dialogamos, não tem nada de birra, né? Porque às vezes uma coisa que bate num não bateu no outro, aí tu vai tentar descobrir como é que isso aconteceu, né? O que ele fez para não sofrer tanto impacto, né? E assim por diante, né? Então, para nós isso é certo que precisa estar informado, precisa acompanhar e fazer a leitura adequada daquilo que está acontecendo e daquilo que... Porque aí sempre é isso, né? Mercado sempre é futuro. Sim. Sempre é em acontecimento, em andamento, e não é o que foi ontem, tá? Mas ontem passou. Hoje, amanhã, é depois que eu tenho que estar preparado para enfrentar. Aprender com ontem, para agir fazer hoje e se preparando para amanhã. E falando em amanhã, quais são os seus planos para o futuro? Quais são os seus objetivos para os próximos anos? Nós temos uma prática assim de reunir todo final de ano para avaliar o quadro da empresa, né, os resultados, enfim. E aí, reunimos em dezembro toda a família, né, para analisar isso. E aí, levantamos várias possibilidades, né? Então, durante esse 25 nós vamos avaliar isso, né? Se a gente vai pensar em diversificar, se a gente vai pensar em ampliar volume e tal, né? Tivemos durante o ano passado a primeira situação assim de bater em não ter mais espaço, não ter como receber mais produto, porque a capacidade estática estava tomada, né? Então, se a gente tem condições ou não de acelerar a dinâmica disso, né? Porque, veja, a nossa capacidade estática é 100 mil sacos. Nós giramos 330 mil sacos ano passado. Implica dizer que você precisa ter uma dinâmica tal que te gire 3,3 vezes, possivelmente, e queremos que seja assim, né? Que 25 a gente gire 4 vezes a dinâmica. Né? Então, é preciso fazer aperfeiçoamentos, né? Seja na estrutura física, seja na dinâmica de negócios, né? Então, um pouco isso. Nós ainda estamos trabalhando numa perspectiva de consolidação da empresa, né? De consolidação dela na região de atuação, né? E de consolidação de solidez econômico-financeira também, porque isso sempre vai estar presente como um desafio, né? Para gerar resultados e aí com os resultados eventualmente fazer investimentos que qualifiquem o trabalho que a gente está prestando. E nesse sentido, como os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo podem acompanhar o trabalho da AgroTenpal? Instagram, Facebook... Temos
página no Facebook, tem contatos no Instagram, tem telefone e tal. Então, nas redes sociais, digitar Agropol lá, o Agronegócio Trenepol, vai aparecer alguma coisa e aí sintam-se convidados a contatar conosco, a buscar mais informações, a trocar ideias, a apresentar sugestões. Estamos lá. Perfeito. Então, seu Dilson, estamos nos encaminhando para o final e, nesse sentido, que mensagem o senhor gostaria de deixar para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para os nossos ouvintes? Estão pensando em empreender, principalmente. Qual a principal mensagem ou o que o senhor gostaria de dizer para eles? Olha, dizer que na minha trajetória de vida, ser empresário não era uma coisa que estava lá presente na minha juventude, né? Mas também não era ser professor universitário, também não era outras coisas. E elas foram se apresentando, e a gente foi lendo elas como oportunidades e oportunidades interessantes e foi vendo na efetiva para ver se isso se confirmava ou não. E felizmente, obviamente que a gente errou, fez escolhas que não deram certo no caminho, né? Mas as principais que a gente fez deram certo. E eu penso que é isso que a pessoa tem que ter presente, né? As oportunidades, elas se apresentam ao longo da vida e não são as mesmas para ti ou para mim, mas, cada um tem que fazer as suas escolhas, né? E fazer elas com convicção. Não, é isso que eu quero. E aí, assim, mas deu sorte porque escolheu. Sorte e trabalho para que aquilo que você escolheu efetivamente desse certo. Só achar que tu escolheu o número certo na loteria e apostou e deu, não é o caminho, digamos assim, mais comum. Então, mais por aí. Eu acho que projetar as coisas para frente é fundamental, planejar isso, que eu vou fazer nos próximos anos, né, nos anos futuros, e aí, especialmente, não perder o foco. Eu acho que o foco é uma coisa importante. Vou fazer um pouco de cada coisa, vou ver aquilo que se apresenta, depois eu vou escolher. É muito provável você escolha errado daí dentro disso, né? Ou que nenhuma delas dê certo porque você não vai conseguir acabou atender, dispersando a sua atenção e sua energia em várias coisas e acabou nenhuma delas dando certo. Então, eu acho que vale a pena, né, assim, refletir bastante sobre isso, pensar, juntar informações, trocar ideias com quem conhece, com quem vai participar do processo, e aí tomar a decisão. Vamos lá, vamos acreditar que vai dar certo e vamos fazer o esforço na direção correta e com todos os cuidados e tal, sem pressa. Essa é outra coisa, né? Tem gente que acha que assim, abrir uma empresa, logo no ano seguinte vai ter que dobrar, triplicar de tamanho. Não é assim. O crescimento normalmente é lento, e se for lento e seguro, é tudo que se precisa fazer. Então, sei lá, cada um tem sua trajetória, a gente não quer se apresentar como modelo para ninguém, né? Mas, enfim, é uma trajetória que pode, né, servir de inspiração para outras pessoas, enfim, fazer a sua trajetória, né, levando em conta aprendizados que nós tivemos que sofrer na vida para aprendê-los, né? Exato. E a ideia do programa é né? Levar as experiências, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para que possa minimizar, vamos dizer, no mínimo, minimizar o início do seu empreendimento, quem já está empreendendo, né? Porque a gente também sabe o empreendedor, ele tem a gestão solitária, né? Ele muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não tem a quem recorrer, né? É ele por ele, de manhã, no estabelecimento dele, abrir e vender, trabalhar. Mas eu acho que tem, Eduardo, tem a CI. Se for conversar contigo, você vai dar dicas, se ele vai procurar o gerente do banco dele, o gerente do banco vai dar informações, vai apresentar alternativas, etc. A importância de e estar assim vai. Isso. Os fornecedores vão apresentar informações e tal. E eu não estou dizendo que ele tem que ficar acreditando em tudo que ele diz. Não. Fazer o seu filtro, mas assim, fornecedor é com alguém com o qual eu tenho que interagir.
E de alguma forma eu tenho que fazer uma seleção daqueles fornecedores que são confiáveis, como você dizia antes. A mesma forma dos clientes. A gente achar que não, toda pessoa que entra lá é cliente potencial, eu quero todos os clientes. Não, você também precisa ter a seletividade com os clientes. Qual é o cliente que eu posso fornecer crédito para ele? Eu posso vender parcelado para ele. E qual é o que o Serasa, o SCPC já botou lá como impraticável o fornecimento de crédito. Isso. É assim. O mundo é assim, né? Então, eu gostaria que que todo mundo pagasse em dia, que ninguém tivesse dificuldade de pagar. Mas não é assim. São duas situações. Aquele que acaba devendo por uma dificuldade e aquele que também acaba devendo porque deu nó. Mas então, chegamos então ao fim da nossa 7ª edição da Hora Empresarial, uma parceria entre a Estéreo Vale Digital e a ACI Panambi promovendo o desenvolvimento. E hoje não foi um programa, hoje foi uma aula com o professor senhor Dilson Trenpol, da Agronegócios Trenpol, fundada em março de 2018. Tem festa, então estamos no mês da festa, viu? Convidei ele no mês certo. O município fez 70 anos, nós estamos fazendo 7, né? Então é 10% da idade do município. Então eu quero aqui lhe agradecer sua disponibilidade, o seu tempo de estar conosco. Com certeza é um conteúdo que vai ficar para a eternidade e poderá ser acessado no futuro. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram, nos ouviram e voltamos na próxima terça. Obrigado e bom dia.